é claro que a gente entende quanto que muita gente não acredita nisso, porque ao longo de tantos anos a gente foi ensinado e culturalmente a gente é orientado a gente só acreditar naquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente sente. Sim. Mas aí a gente não acreditar em Jesus, em Deus, em absolutamente nada. Exatamente. Não é? Mas para isso eles têm, por exemplo, tem a Bíblia, está ali, é o que a Bíblia diz, eles precisam tocar, né? O ser humano normalmente é São Tomé, ver para crer, tocar para crer. E não acredita que uns podem, no momento, ver coisas que outros não podem, como no caso do filme. Neste filme Sexto Sentido tem muito de parapsicologia, mas muito de espiritualidade também, tá? E o caso do menino do Chico Xavier, né? O dele é uma missão, porque eu tive a oportunidade de assistir o filme esses dias e ele foi avisado o quão difícil seria a missão dele, ele seria chamado de charlatão, ele passaria por tudo. Ele disse o sim dele ali, né? Super especial. Mas o padre o tempo todo diz o quê? É demônio, isso é coisa do demônio. Um homem santo, gente, né? Isso é coisa do demônio. Então, sempre essa afirmação na cabeça da criança, como no diagnóstico. Viu? Hoje em dia eles falam para crianças de 6, 7 anos, eu tenho um filho, que falaram para ele, viu? Você tem isso e tem que tomar esse remédio, senão você não vai ser normal. Não, o normal não é relativo. Então, quer dizer... O que é normal para mim pode não ser normal para você. E o que é ser anormal? Exato. Então, assim, não podemos generalizar, julgar. A maioria desses casos são psicossomáticos, são emocionais, são de crianças sensitivas. A sensibilidade é aflorada nas crianças muito até os 7, daí dos 7 aos 14 tem um outro período, e em meninas pré-adolescentes é maior ainda, tá? Elas causam fenômenos, costumam ser as causadoras dos fenômenos poltergeist, tá? Normalmente quando tem um fenômeno desse numa casa, normalmente tem uma menina adolescente confusa. Porque o poltergeist é um termo, um nome de origem alemã, a gente acha que é fantasmas brincalhões, mas ele também pode ser traduzido como fantasmas da mente. Ou seja, nem sempre é um fantasma espírito que está ali, e sim uma mente perturbada, normalmente um adolescente, tá? Que naquele turbilhão emocional na cabeça dela, tudo acontece, o aporte, o sumiço de objetos. Então, os fantasmas, na verdade, estão na mente dela e ela consegue exteriorizar isso. E você vê, eu já vi casos, você vê aquilo voando, você fala, é um demônio aqui dentro. Não, normalmente a maioria dos casos, proveniente de perturbação de pré-adolescente. Mas aí essas são meninas que têm uma sensibilidade muito grande, que não sabem lidar, domar essa sensibilidade? Exato. Como que para o fenômeno de acontecer? Tem gente que vive anos até procurar ajuda. O fenômeno para quando equilibra, quando desmistifica e explica. E trabalha quem? O epicentro, que é a criança. Identificou que é a menina? Vamos trabalhar. Olha, é você. O que está acontecendo na tua casa, no todo, a fase de pré-adolescência, aqueles hormônios à flor da pele. Vamos trabalhar isso, os fenômenos acalmam, nunca mais acontece. Mas você acredita, Raquel, que todas as pessoas sejam sensitivas? Algumas pessoas têm uma intuição aflorada e coisinhas às vezes simples pra gente, não assim grandes visões. Você pensa em ligar pra uma pessoa, de repente a pessoa te liga. Sim. Você pensa em falar uma coisa pra uma pessoa, vem a pessoa e te fala a mesma coisa, fala, Então, mas é o que eu comento, às vezes as pessoas dão muito assim, a ênfase, né, em grandes fenômenos paranormais e não veem que acontecem dentro da nossa casa, diversos, todos os dias, com os nossos filhos, se a gente analisar os fenômenos. Essa telepatia é telepatia, ou a telepatia, ou a clarividência, ou a premonição. Você pensa, dali 5 minutos alguém liga. Então, quer dizer, ou houve a telepatia entre essas duas pessoas, ou você realmente previu isso. Não existe na quântica tempo e espaço, né? É meio complicado de entender, mas não existe. Então, quer dizer, você foi e voltou, você sentiu que aquela pessoa tomaria atitude daqui a uns minutos e antecedeu isso, sentiu, daqui a pouco toca o seu telefone. É uma coisa comum, mas é um fenômeno paranormal, né? E as pessoas podem aprender a ouvir melhor tudo que acontece ao seu redor e compreender e aí controlar algumas situações? Sem dúvidas, tá? Isso é totalmente controlável, através de técnicas. Um paranormal ou um médium, que as pessoas que são, né, sabem disso, é difícil controlar. Eu tenho a habilidade da telecinésia. O que é telecinésia? Telecinésia é mover objetos com a força da mente. Então eu venho e te falo que eu tenho isso. Você fala, tá, levanta o vaso. Viu? Não é assim que funciona. Então quer dizer, é uma coisa
por isso que chama fenômeno, né? Acontece às vezes de uma coisa explodir e foi a perturbação daquela pessoa. Não existe a mágica ainda, vamos lá, né? Agora mexe o copo. Não, isso é truque, tá? Então não é totalmente controlável nesse sentido. Agora, no sentido da pessoa evoluir e desenvolver, quem tem menos aflorada essa sensibilidade, é totalmente possível. Através de estudo, técnicas, respiração, aí entra a meditação, cada um, eu costumo dizer que cada um siga a linha que gosta. Quem é espírita, da doutrina espírita, estuda o espiritismo. Quem não tem doutrina não quer dizer que não tem espiritualidade, né? E desenvolver esse contato que a gente tem, veja, é bíblico, acho que de todas as religiões, eu acredito, somos imagens e semelhanças de Deus. Então, se Ele é tudo e nós, sua imagem e semelhança, então nós somos um pedacinho de tudo. É, verdade. A gente só não usa. Então, os estudos provam que a gente tem o quê? A gente usa 5, 10% da nossa capacidade. Então, quer dizer, todo é Deus, né? 100. Então, a gente pode chegar aos 15, 20% através de estudos realmente, tá? Homens também têm a mesma sensibilidade de mulheres, ou na grande maioria das vezes as mulheres têm uma sensibilidade mais aflorada? É normal, em pesquisas é normal que a mulher tenha essa sensibilidade. Começa já na infância, na adolescência, e depois eu costumo dizer que é instinto da mulher, materno, né? Eu acho que é. A ligação de mãe e filho não tem o que falar sobre isso. Quando seus filhos vão aprontar alguma coisa não te sopra na orelha pra você falar? O passarinho verde, né? A mamãe estava falando, não o periquito verde, né? Ele vem e fala, o coração aperta, né? Eu, graças a Deus, não entrei na fase de saírem de casa para as baladinhas. Quantos estão começando. Eu tenho gêmeos de 4 anos. Oh, que bonitinho. Gêmeos de 4, pequenininho. Um de 10 e um de 12. Ah, são pequenos. O de 12 já começa a querer falar em alguma coisa, já fica o coração apertadinho, né? Porque a gente tem um vínculo muito grande. E quando eles têm algum problema na escola, ou com coleguinha, ou com um primo, enfim, eu estou em casa, eu estou inquieta. Na hora, eu tenho que dar uma ligação e falar, tá tudo bem? No eu já sei também se tá ou se estão escondendo algo. Então a ligação da mulher, eu acho que, nossa, tem homens, pais, né? Pai e mães aí que perderam suas esposas e que eles conseguem criar esse vínculo maior também, né? Mas assim, a mulher, eu acho que isso vem desde da mama, né? Do leite, do primeiro alimento da criança, é uma ligação eterna e que ela pressente isso, né? Você sabe que outro dia a gente recebeu aqui um pai, é Marcelo o nome dele, ô Renato? O pai do menininho que tem Down, que veio aqui. Eu assisti. Você assistiu? Ele é personal trainer. Eu assisti, ele sentou no chão com ele, não foi? Eu assisti o nome dele. Eu assisti. O Marcelo, né? E ele disse que sonhou, desde a infância dele, da adolescência, que ele teria um filho com Down, e ele via o rostinho da criança. Quando a criança nasceu, eles sabiam que a criança teria Down, no meio da gestação a mulher dele soube. Ele foi para a maternidade, e quando ele olhou para o bebê, para o Rafael, ele falou, é ele. Era o mesmo rostinho que ele viu na adolescência dele inteira. Ele disse que sonhou várias vezes a mesma coisa. Quando ele olhou o menino, era o menino que ele via na frente. Quer dizer, tem como a gente dizer, não, mentira, o Marcelo não pensou nisso? Quer dizer, não foi o que aconteceu, não foi uma intuição? E eu tenho uma ligação muito forte com crianças especiais, tá? 2 dos meus foram diagnosticados e não tem, por obra divina, e não tem nada hoje. E eu fiquei com essa ligação com crianças, ajudo instituições ligadas a crianças com deficiências. E aí eu digo que é uma escolha tanto da criança como dos pais. Essa união, tá? É uma escolha, não tem como negar, espiritual, tanto aquela criança precisava daquela família. E aquela família vê o amor, né? Nossa, se você vê o amor, você deve ter visto dele, né? Coisa. Eles têm um amor por aquela criança que às vezes a gente reclama do filho da gente que é saudável. Como esse menino é ativo, hiperativo, dá remédio pro hiperativo, né? E a gente não pensa que amor tem esses pais de crianças deficientes que se doam, né? Muitos param de trabalhar para cuidar da criança. Então é maravilhoso, eles são escolhidos, ambos, né? Os seres, a criança e os pais.